Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, eu sou o professor José Carlos Queller, da disciplina de arte, e nessa aula a gente vai falar sobre o quê? Sobre renascimento, mas o renascimento, eu acho que dos seus primórdios, da sua maneira, por que se tornou, graças à igreja, tá? Então a gente vai compreender a importância cultural, social e humana do renascimento, elencar o contexto histórico da igreja católica em função desse renascimento, ou o renascimento em função dessa igreja católica, tá? É muito importante a gente ver isso, porque a igreja ela vem numa decadência, dentro da história da humanidade. Ela se firma, começa a surgir depois de Cristo, com o apóstolo Pedro, que é considerado o primeiro apóstolo. Ele vai se firmando, ela vai se espalhando, se dissipando, e vai formando um império, E no Renascimento a gente tem o auge e também a decadência dessa igreja, tá? Então, assim, na aula de hoje iremos analisar o primeiro movimento artístico pós-Idade Média, que é a Idade das Trevas. Mais uma vez, a gente sempre lembra, quando a gente vai falar de Renascimento, que ela surge. É o primeiro movimento artístico da Idade Moderna, tá? Você já ouviu falar em Vaticano? Você sabe o que é o Vaticano? Ah, mas eu não sou católico, professor. Sim, mas o Vaticano é o maior templo, religioso do mundo até hoje, É um complexo, é quase uma cidade, é uma cidade dentro de Roma, chamada de Vaticano, e lá fica diversas igrejas. Tem a Basílica de São Pedro, que é a principal basílica ali, onde fica o Papa, tem a Capela Sistina, Então ele é um complexo, que fica em função da religiosidade. Já ouviu falar dos papas do Renascimento? Esses são os papas mais polêmicos que a gente viu na história, Você sabe o poder da igreja dos séculos passados? Como a gente já falou, a igreja sempre teve um poder e ela está sempre influenciando, tentando ditar o ritmo, E na história da humanidade, até os tempos de hoje, a gente vê dessa maneira. Vamos prosseguir. Então, assim, o termo renascimento não surgiu, pessoal, lá no Renascimento. Ah, eu vou bater no peito porque eu sou um renascentista. Não, isso aconteceu já na decadência do período do Renascimento, e ela foi criada, esse termo foi usado pela primeira vez por Giorgio Vasari. Vasari, ele foi um artista também desse período, no final desse período, já no início do período maneirista, que é esse período de transição até o Barroco, que vai acontecer, e do século XVI. Um historiador que se empenhou em colocar Florença como protagonista de todas as inovações importantes. Então, a gente quando fala em Renascimento, a gente fala muito em ser um florentino. Se você vai observar alguns vídeos, eu aconselho um vídeo de Michelangelo muito legal, é um filme de 1967 chamado Agonia e Êxtase, que ele vai retratar a pintura do teto da Capela Sistina e vai trabalhar essa relação de amor e ódio, de agonia e êxtase da Igreja Católica em relação ao artista Michelangelo. E lá vai aparecer outros artistas, o desenvolvimento, principalmente no período da pintura do teto da Capela Sistina, que vai se dar ali em torno de 1508, 1509 até 1512, Foram 4 anos de martírio e de êxtase depois para o próprio Michelangelo. Então, e os papas naquela época falavam que, nossa, tudo para ser bom tem que ser Florença, porque Florença era para a Europa a capital dos banqueiros, Você queria poder aquisitivo, você ia para Florença. Então, os grandes artistas, eles perceberam, e as grandes famílias começaram a ficar nesses centros culturais, esses centros que vai se tornando um centro cultural também, Onde tem o dinheiro, onde tem o capital, vai se tornando o centro onde as pessoas querem estar, porque elas também querem ganhar um pouquinho daquele dinheiro, angariar. Então, Florença vai acabar sendo o berço de nascimento aí do próprio Da Vinci, do Michelangelo, A gente não tem o Rafael, uma boa parte ele acaba sendo excluído por ele não ter nascido em Florença. Então é muito importante a gente colocar a Florença como protagonista dessa história europeia, do Renascimento. Então a biografia de homens célebres do Vasari,
que a gente tem aí a capa, Giorgio Vasari, que é pintor, tá aqui, pintor e arquiteto argentino, né? Então aí ali ele já coloca todo, já fala, ele também é um dos biógrafos, né? Que é biógrafo? Aquele cara que vai explicar a vida do artista, ele vai ser um dos biógrafos da vida de Michelangelo, né? Então assim, vamos lá. O termo Renascimento surgiu, olha que fácil essa. Letra A, no início do Renascimento. Letra B, foram os padres que deram o nome, ou letra C, foi Vasari que criou o nome. Então eu vou dar um tempinho para você tomar uma água, que a aula hoje é bem teórica, e a gente já volta. Estamos de volta aqui, né, pessoal? Lógico, falando do tema do Renascimento, no início do Renascimento, que não aconteceu, né? Ninguém falou, eu nasci no Renascimento, olha que maravilha, né? Eu nasci no Barroco. Não, não existe isso. Esses termos surgiram posteriormente. E a primeira vez que foi empregado, né, foi empregado por esse cara aqui, Giorgio Vasari. Né? Então não foram os padres que deram o nome, né? Não foi o Papa da época, o Clemente, tudo que falou, não, agora eu vou decreto aqui o Renascimento. Não. A ideia do Renascimento é reviver, né? Retratar e recapitular toda a igreja, tudo, renovar. Mas a gente sabe que não foi bem assim. Então a alternativa certa é a letra C. E pessoal, a gente viu já em outro momento que o Renascimento ele é um momento de uma sociedade antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo, né? A criação de Deus, ele está ali. Então não é mais Deus como é o centro. Como é que fica a igreja nessa história? A igreja fica como uma das grandes mecenas desses artistas, né, e dessa sociedade, porque ela vai fechar os olhos para uma coisa e o mundo vai evoluir. A própria dissecação de cadáveres que a gente tinha, né, os cadáveres para estudar o corpo humano, que o período da Renascença foi um período de diversos avanços tecnológicos e científicos, a gente vai ver que os grandes artistas também faziam essa dissecação de cadáveres, que é cortar, estudar, ir para os necrotérios. E a igreja vai colocar a mão no olho assim, vai falar, vou fingir que não estou vendo, né? E vai procurar focar muito em dinheiro, ela vai tentar se enriquecer muito. É nesse período, né, que a gente vai ter na Alto-Renascença o grande nome do papado no Renascimento vai ser o Júlio II, a gente vai falar muito. E o Júlio II, ele vai vender pedacinhos do céu para angariar dinheiro para a grande construção
do Vaticano, que é uma idealização dele. O projeto demorou 100 anos para ficar pronto, mas começou todo esse projeto no devaneio daquele Papa, né? Então, assim, antes disso, que a gente vai chegar, né, a gente vai ter que buscar lá atrás a briga histórica que deu no Renascimento. Foi a grande cisma do Ocidente, que é uma grande briga. A cisma papal foi uma crise religiosa que ocorreu entre os anos de 1378 e 1417. A gente está no Renascimento aí, mas aquela baixa no Renascimento. Por quê? Foi nessa época que a igreja quis voltar para Roma, seu berço. Por quê? Porque o rei da França levou a sede da igreja para a França, para a cidade de Avignon, né? Ó, Avignon. Tá? Passados anos, desde 1307, foi situado em Avignon. Então, o que acontece? A igreja, ela se dividia. Desde Carlos Magno, lá, a gente viu a igreja se dividir em ortodoxa romana e entre a Igreja Católica Apostólica Romana ou a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Então, o catolicismo e dentro da Igreja Romana ainda houve uma outra separação por causa disso. Então, a gente tinha, até um determinado período, a gente tinha 2 papas, porque não se reconheciam, se excomungavam. O que é excomungar? Tirar do berço da igreja aquela pessoa. Os papas foram excomungados, um de cada um, né? Então, assim, tinha o Papa de Roma, que representava Portugal, Dinamarca, Noruega, Flandres, o Sacro Império, que era o Sacro Império, que hoje a gente tem ali a região da Áustria, da Alemanha, né? A Hungria, norte da Itália, Irlanda, Inglaterra, Polônia e Suécia. E tinha a Igreja Católica com sede em Avignon, que representava a França, porque foi o rei de França que levou para lá, a cidade de Alagrão, o condado de Aragão, Castela, Leão, Chipre, Borgonha, Saboia, Nápoles e Escócia, né? Então, tudo eram principados, regiões distintas que foram separados, né? E isso também enfraqueceu bastante a igreja. No século XV e XVI, o papado renascentista é normalmente associado à corrupção e à degradação moral. Não estava à altura das necessidades da igreja. As preocupações eram mais políticas e artísticas. Gente, 2 famílias mandavam naquela época. As famílias dos Borgias, você vai muito ouvir falar na história, em Lucrécia Borgia, tá? E a família dos Médici, que eram mecenas. As 2 famílias eram famílias mecenas, famílias poderosas. Os Médici, uma família grande, poderosa de Florença, que também era uma região bem próspera, né? Então, o que acontece? A igreja, ela vai se focar, e você vai ter até grandes conselheiros, o próprio Maquiavel, que vocês em algum momento vão ler ou já leram, O Príncipe de Maquiavel, ele é baseado em um Papa dos Borgias, indicação dos Borgias, era tudo muito indicado. Por quê? Porque eles compravam, a igreja vendia seus cargos. Você não ia por vocação, eu não vou ser padre por vocação. No Renascimento não tinha isso, né? Era por imposição familiar, porque se você tem dinheiro, era muito importante você estar dentro do seio da igreja, né? Então você tinha cardeais com 17 anos, né? Então teve o próprio Leão X se tornou cardeal com 17 anos. Que vocação que a gente tem hoje? Hoje a gente tem os concílios que acontecem de tanto tempo da igreja que definiram, você só pode ser cardeal a partir de ter tantos anos, ser papa a partir de tantos anos, e naquela época não. Tá? A gente vai citar o Júlio de novo, que era o papa que ia para a guerra, né? Ele ia para a guerra em nome de Jesus Cristo, para angariar terrenos para a igreja, países, né? Para vir para o seio da igreja, para a igreja cada vez enriquecer mais, né? E conseguir almejar seus sonhos, né? Então, o nepotismo atinge seu auge. Os papas e cardeais estavam mais interessados em garantir o futuro
de seus familiares que de uma reforma religiosa. Então era assim. O que era a venda de indulgências? Isso acontecia lá e foi uma das grandes críticas de Lutero, né, para haver a reforma protestante, né, que vai acontecer em 1520 por aí, né? Qual que é o lance? Pô, o cara vai lá, você cometeu um pecado. Aí hoje você comete um pecado, você vai para a sua igreja, se você é católico, vai lá, se confessa com o padre e ele te dá a sua penitência. Naquela época não, naquela época a gente tinha a venda de indulgência. Você chegava, você cometia um pecado, o padre colocava um preço e você pagava para a igreja e seu pecado estava absolvido. Em nome de Jesus Cristo. Era assim que funcionava. Então era assim a igreja. E, fora o que a gente já falou, das vendas dos cargos para botar a hierarquia dentro da igreja. Então a gente tinha muitos dos Lourenços, dos Médicis, dentro do seio do catolicismo, muitos dos Borgias, muitos de parentes de rei da Inglaterra, de outros reis. Por quê? Porque o primeiro lugar era o filho, né, ou a gente ter uma representação dentro da igreja. Os cardeais eram criados entre parênteses, sem olhar a idade, virtudes morais e intelectuais. A igreja vem de indulgências e pedaços do céu, foi como a gente já falou. O Renascimento afetou os papas do período, muitos como Júlio II, né, que foi de 1441 a 1513, quando ele faleceu, eram humanistas mais interessados na cultura clássica e na arte que nos assuntos espirituais. Então ele investia muito na arte, foi o Papa que mais investiu em arte. Por quê? Porque a arte para ele era o nosso Big Brother de hoje, a nossa televisão, o nosso WhatsApp, né? É o que fazia os fiéis irem para a igreja. Então ele queria endeusar as igrejas. E o próprio Maquiavel fala, se você não for um líder de conquistar, né, você tem que ser um tirano, para você ser um rei, um soberano, né? E investir em arte, está no próprio livro, gente, tem que ser investido em arte. E ele levou a ferro e fogo, até porque tinha muitos conselhos do Maquiavel nessa história ali, porque era um conselheiro do próprio Júlio II. Sobre o contexto do Renascimento, é correto afirmar que dedicou-se à cisma papal e valorizou a crença nos conceitos da Idade Média, houve venda de cargos eclesiásticos, mas a igreja valorizou as artes, ou aumentou-se o diálogo religioso e os trabalhos de caridade? Essa está fácil, a gente já volta.
Olá pessoal, voltamos também dando tchau ali para o Val. Ô Val, então aqui ó, tá fácil essa, né? Sobre o contexto do Renascimento é correto afirmar. Letra A, dedicou-se à cisma papal e valorizou a crença nos conceitos da Idade Média? Claro que não, a gente não está falando de Idade Média. Houve a venda de cargos eclesiásticos e a igreja valorizou as artes? Claro, essa é a correta, porque eles valorizaram a arte, investiram a arte. A arte é o que fazia os fiéis chegarem próximo da igreja, que precisa sempre se reafirmar. A igreja na história da arte, na história da humanidade, está sempre procurando se reafirmar. Tá? Então, a alternativa correta é a letra B. E aumentou-se o diálogo religioso, os trabalhos de caridade? Lógico que não tinha isso. O próprio Júlio II, que a gente vai falar aqui agora, dos mecenas, os grandes mecenas da igreja, Júlio II foi o grande nome da Alta Renascença. Queria elevar o nome da igreja, foi idealizador da nova Basílica de São Pedro, do Complexo do Vaticano. Sua busca por almas começou com o arquiteto Bramante. Bramante, que era o braço direito do Júlio II, também morre cedo, e ele tem o seu discípulo, que é o seu sucessor, que é o Rafael Sanzio. Ele tenta em diversos momentos colocar o Rafael Sanzio para trabalhar, e acaba trabalhando depois que ele falece. Quem assume o projeto arquitetônico por um período é o Rafael Sanzio, que também vem a falecer mais cedo, e um dos últimos arquitetos da Renascença que encostaram no projeto do Vaticano foi o Michelangelo. Ele fez a cúpula e ele não chegou a ficar vivo, porque morreu com 89 anos, para ver finalizado a sua cúpula, mas os arquitetos que se sucederam não mexeram no projeto, porque Michelangelo foi o grande deus lá do Renascimento. Então a gente tem aqui o Rafael, que também na época que o Bramante era arquiteto, foram chamados para decoração. O Michelangelo pegou a pintura do teto da Capela Sistina, depois pintou a parede do fundo, com o tema do Gênesis primeiro, e a parede de fundo, o Juízo Final, que era, a Capela Sistina foi uma capela criada pelo Papa Sisto, que era o tio do Papa Júlio II. Você vê como está o nepotismo nessa história, tá? Então aí, o projeto da Basílica de São Pedro, gente, a cúpula que projetada por Michelangelo, que ficou, aí os aposentos papais hoje ficam na Capela Sistina, Papa Júlio II ali retratado. E um pouquinho do vocabulário para vocês que a gente tem aí. Antropocentrismo, o pensamento no qual você coloca o homem como centro do universo, que a gente já colocou. Teocentrismo, pensamento no qual você coloca um determinado Deus no centro do universo, privilegiando as vontades desse Deus perante as vontades do homem. Mecenato, que foi que a gente já trabalhou a aula de hoje, prática realizada por um mecenas, que é uma pessoa rica que investe seu dinheiro na arte e patrocinando artistas. Chiaro escuro, que é a mesma coisa que claro escuro, a técnica envolvida no Renascimento e muito usada no Barroco, mais realismo as pinturas. E o nepotismo, que é a prática de conceder cargos e benefícios a membros da própria família, o que muitos papas do Renascimento fizeram com que até ajudasse a ter a decadência do Renascimento. Então o que a gente viu hoje? A importância do Renascimento para a história da humanidade, através do ponto de vista da Igreja Católica e seus papas. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula, se Deus quiser.